Se você tem uma Bíblia, abre essa Bíblia no livro de Romanos. É o capítulo 12 do versículo 12, você vai já lembrar. 12. Diz o seguinte, olha só, vamos ler juntos? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração o quê? Perseverantes. Amém? Amém? Podemos assentar. Tem mensagem que a gente não esquece, né? Essa eu acho que é uma que vocês não devem ter esquecido. Vamos falar novamente o texto, o versículo, Romanos 12. Quero ver se você lembra disso aí, falando sem olhar na Bíblia. Vamos lá. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Vamos lá de novo? Agora eu não vou falar, vou deixar vocês falarem. Vamos lá. E na oração perseverantes. Amém? Eu quero pregar para vocês sobre isso desta noite. Eu quero antes fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês que em algum momento da sua vida você se sentiu tão cansado, tão pressionado, que já deu vontade em você de não só largar tudo, de perder a fé, de parar de orar, de desistir de tudo por conta de pressões que às vezes vêm sobre a vida da gente? Em determinados momentos nós nos sentimos tão pressionados que às vezes dá vontade de desistir de tudo. Levante a mão, quem já passou essa experiência? Todos nós, né? Temos essas situações às vezes que nós somos levados a tentar fugir, porque às vezes é tanta pressão sobre a vida da gente, que a sensação que nós temos às vezes é só aquela sensação ou aquela necessidade de fuga, que às vezes é muito difícil suportar a pressão. Não é fácil. Só Deus para poder nos capacitar para suportarmos pressões. Amém? Às vezes essa pressão, que é a pior pressão que a gente enfrenta, às vezes nós estamos enfrentando em casa, com situações que nós perdemos o controle. Às vezes a pessoa suporta pressão, muitas vezes no trabalho, que tem hora que dá vontade de desistir de tudo, porque a pressão é constante. É constante, a vontade que tem é de desistir de tudo. Às vezes a pressão é causada por uma pessoa muito próxima, às vezes é causada pelo marido. Dá vontade de largar o marido, de abandonar tudo, de fugir, porque ele está causando muita pressão e gerando muito desgaste em cima da pessoa. E às vezes a pressão é da mulher, que fica pressionando o homem, que fala, e cobra, que a pessoa começa a se sentir pressionada e começa a pensar numa saída, numa fuga para tentar escapar da pressão. E cada pessoa tem uma forma de lidar com as suas pressões. E uma das coisas que Deus nos ensina é nós termos então a capacidade de administrarmos não somente as pressões, mas administrarmos os conflitos da vida da gente. Porque quando você não sabe administrar conflitos, você sofre, você se desgasta, você se entrega. Tem gente que não aguenta, que não tem a capacidade de Deus de administrar conflitos, que às vezes sai sem rumo, vira andarilho, sem saber para onde vai. Tem gente que não tem capacidade de administrar conflito, que às vezes se esconde da família, larga todo mundo e desaparece no mundo só para não ter que encarar situações de conflitos onde ele não está tendo a condição e a capacidade de poder administrar. E cada um tem uma forma de reagir. Tem pessoas que suportam muito bem as pressões, tem pessoas que não suportam, tem pessoas que adoecem, tem pessoas que perdem a vontade de viver, tem pessoas que desejam sumir quando se sentem pressionadas. E o que é interessante é que se você não tiver essa capacidade de suportar a pressão, você não vive. Porque todo mundo suporta pressão, passa por pressões. Pressões da vida, pressões em casa, pressões nos relacionamentos, pressões nas suas convivências, pressões nas suas amizades. Enfim, sempre a pressão está presente ali, tão no cotidiano de cada pessoa, que dependendo como é que você lida com essas situações, você pode ter uma saúde emocional ou pode ficar doente emocionalmente se você não souber lidar com essas situações. Por quê? Porque elas são inevitáveis na vida de qualquer um de nós.
Amém? E eu quero falar com vocês sobre isso nesta noite. Orientações dadas pela palavra de Deus. Amém? O apóstolo São Paulo, ele foi um homem que escreveu muitas cartas. Naquela época, ele escrevia cartas. Se fosse hoje, eu acho que ele passaria e-mail para todo mundo, para todas as igrejas, e procurava orientar as pessoas através dos e-mails online. Mas na época era carta, de punho mesmo, que tinha que escrever, esperar chegar no lugar, e essas coisas mais ou menos assim. E ele sabia, por exemplo, da situação de uma igreja. A igreja que estava em Roma. Por que ele sabia da situação de Roma? Porque não era fácil seguir a Jesus Cristo em Roma. Não era fácil ser cristão em Roma. Era muito difícil. Era ameaçador, gerava uma expectativa de morte para todo mundo que servia a Deus, e mesmo assim as pessoas continuavam servindo, mesmo debaixo de toda a pressão e de toda a ameaça. Mas com certeza os irmãos que viviam ali, que moravam ali, naquele lugar, que serviam a Deus naquela cidade, em alguns momentos com certeza deveriam se sentir muito pressionados pelos imperadores, pressionados pelo Império Romano. As ameaças que naquela época, naquele lugar, eram constantes, onde a pressão que realmente pairava sobre a igreja, sobre o povo de Deus, era uma pressão tão ameaçadora, que colocava eles naquela expectativa de serem executados, de serem mortos a qualquer momento, porque eles sabiam que servir a Deus, servir a Jesus naquele lugar, implicava no fato de que eles poderiam de uma hora para outra serem presos, serem levados e serem executados praticamente sumariamente, sem direito a defesa alguma, unicamente porque depositavam a fé, porque acreditavam em Jesus. Você imagina a sua pressão que eles passavam. Às vezes, nos dias atuais, pessoas por pressões menores abandonam Deus, pessoas por pressões não tão parecidas com essas já perdem a fé. Qualquer coisa faz a pessoa perder a fé, perder as suas convicções. Lá eles viviam debaixo da pressão da ameaça de morte, de serem mortos a qualquer momento, porque os imperadores, antes de Constantino, simplesmente abominavam os cristãos. Eles se revoltavam porque sabiam que o cristão tinha um senhor, e os imperadores se sentiam semideuses. Eles queriam ser então senhor de todo o povo, e eles sabiam que os cristãos tinham um senhor, que eles admitiam como senhor, que eles reconheciam como senhor, e esse senhor que os cristãos realmente reconheciam e admitiam como senhor, não era o imperador, mas era o Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Conta a história que quando um romano chegava perto de um cristão e saudava um cristão, numa saudação muito comum entre eles, dizendo Ave César, ou dizendo César é o Senhor, na maioria das vezes os cristãos falavam, não, Jesus é o Senhor, eles falavam assim. Isso gerava uma ciumeira do imperador e tornava ele ameaçador. E Paulo sabia então que essas pressões, elas eram constantes, e que talvez elas poderiam fazer com que os irmãos desistissem da fé, abandonassem a sua fé, ou tentassem fugir daquela crença que colocava eles em situação de ameaça constante, em situação de pressão constante por parte do império. E Paulo então escreveu uma carta para os irmãos. E nessa carta ele falou muitas coisas, mas ele recomendou algumas virtudes. E entre essas virtudes que ele recomendou, ele passou alguns conselhos que deveria ser a referência de postura dos irmãos. E essa referência de postura, ou de posicionamento diante das pressões, elas eram fundamentais para que eles pudessem superar as dificuldades, pudessem superar as pressões, pudessem então superar os momentos difíceis e acreditarem mesmo no meio de toda a pressão que pudessem realmente estarem vivendo, que eles pudessem acreditar que Deus não estava indiferente, que Deus não estava com os olhos tapados com relação às pressões que eles passavam, mas que Deus estava no controle da situação, que estava com eles
e que estava trabalhando para beneficiá-los. Diga glória a Deus. E Paulo então, escrevendo, ele começou dizendo uma coisa interessante: regozijai-vos na esperança de ser. O que ele quis dizer com isso? Irmãos, eu quero que vocês se alegrem pelo fato de vocês estarem esperando a resposta de Deus. Quando ele disse isso, talvez isso possa ter soado como um absurdo na cabeça dos irmãos, como pode soar como um absurdo na sua cabeça de você que está aqui, para você se regozijar na espera. O que é isso, irmãos? É esperar alegre. Amém? Regozijai-vos na esperança significa que você deve esperar o agir de Deus alegre. Mas quem é que espera com alegria? Nós nunca esperamos nada com alegria. A espera nos dá inquietações, a espera gera estresse, a espera gera impaciência, a espera faz com que as pessoas desenvolvam ansiedade pelo fato de estarem esperando, e parece que uma das coisas quase que impossível de acontecer é alguém que está esperando alguma coisa, esperar satisfeito, esperar com alegria, esperar com satisfação, porque toda espera gera ansiedade no coração das pessoas, na alma das pessoas. Toda espera faz com que as pessoas fiquem inquietas, com que as pessoas fiquem inseguras, que em alguns momentos sintam vontade de desistir, sintam vontade de parar de esperar. Por quê? Porque a espera sempre causa em nós exatamente isso. E Paulo disse que essa não é a maneira correta de se esperar a resposta de Deus. Que a maneira correta de esperar a resposta de Deus é com alegria na alma, com alegria no coração. Por quê? Porque a coisa mais certa para você, para mim e para todos nós é obtermos respostas se nós estamos esperando em Deus. Diga glória a Deus. Por quê? Porque Deus não falha. Deus não falha. Então, baseado no fato de que Deus vai dar a resposta, de que Deus está ciente da sua luta, da sua dificuldade, que Ele é por você, que Ele vai agir em seu favor, que Ele tem uma resposta de vitória para você, seja lá qual for a sua esperança, seja lá o que for que você está esperando. Isso, segundo Paulo, já é motivo para você se alegrar. Por quê? Porque se você está esperando em Deus, Deus não falha. Se é dele que você espera uma resposta, se é dele que você espera uma saída, tenha a certeza que na hora certa, no momento certo, no tempo dele, vai acontecer, porque a Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta. Todas as promessas dele, ele cumpre na vida do seu povo. É o que diz a palavra de Deus. Mas olha, como é difícil lidar com essa espera. Como é estressante para a maioria das pessoas esperar alguma coisa. Mas eu sempre digo que esperar em Deus é uma coisa boa e deve nos trazer alegria. Porque Deus não falha. E eu sempre digo uma coisa muito importante: Deus sabe a hora e o tempo certo das coisas. Diga glória a Deus. O tempo de Deus é um tempo que funciona no relógio diferente do nosso. Às vezes nós queremos manipular a Deus dentro do nosso tempo. E Deus não funciona, não trabalha dentro do tempo do homem. Ele trabalha no tempo dele. Diga glória a Deus. O tempo do homem é o tempo Cronos. E o tempo de Deus é um tempo chamado Kairos. É diferente. Do homem é o Cronos, de Deus é o Kairos. E as coisas acontecem sempre no tempo dele, na hora que ele acha que tem que acontecer. E uma das coisas que você tem que estar é simplesmente alegre, feliz, contente, na alegria, por saber que você está vivendo a sua vida submetido ao tempo de Deus, à hora de Deus. Por quê? Porque Deus sabe a hora certa das coisas acontecerem na sua vida. Ele não vem nem
adiantado e nem atrasado, Ele vem na hora certa, no momento certo, Ele sempre confirma as suas promessas, Ele sempre confirma a sua palavra, e fique alegre por isso, se alegre pelo fato da sua vida estar debaixo do tempo de Deus, da direção de Deus. Por quê? Porque as coisas não vão acontecer no seu tempo, porque você quer, ou na hora que você quer, ou na hora que você determina. Tudo na vida daquele que está submetido a Deus acontece no tempo de Deus. Diga glória a Deus. Tem a hora de Deus de chegar ao marido certo, tem a hora de Deus de chegar à esposa certa, tem a hora de Deus de chegar cada coisa certa no devido tempo de Deus. Então Deus diz, Paulo falou, para esperar com alegria. Diga glória a Deus. Para você não se estressar, não se desestruturar, não se revoltar, não desequilibrar, não ficar dominado pela ansiedade, mas ter alegria, ter paz e saber que Deus está no controle e que no tempo dele, na hora certa, no tempo certo, Ele vai confirmar a palavra dele, as promessas dele. Por quê? Porque Ele é o teu Deus, Ele está contigo, você está com Ele, e é Ele que tem o controle da sua vida para fazer acontecer no tempo certo, na hora certa, no tempo dele. Diga glória a Deus. Como é que você vai esperar as coisas de Deus na sua vida? Com impaciência? Querendo desistir? Querendo parar no meio do caminho? Você vai esperar o quê? Diga, com alegria. Diga glória a Deus. Regozijai-vos na espera, na esperança. Se alegre por fato de estar esperando em Deus. Depois que Paulo falou isso, falando para os irmãos que viviam ameaçados, que viviam enfrentando a maior tribulação com as ameaças do Império Romano, que pegava os irmãos, matava, queimava vivo, jogava nas arenas para serem devorados pelos leões e servir de espetáculo para milhares de pessoas. Era uma prova, uma luta, uma batalha muito grande. Mas a história diz que a maioria deles não abriu mão da sua fé. A Bíblia diz, a história conta que ele chegava a declarar: nós não tememos aqueles que matam o corpo, mas que não podem matar o espírito, diz a palavra de Deus. Eles tinham convicção, eles sabiam para onde iam, não tinham medo da morte, não abriam mão da fé. Muitos foram martirizados, porque eles eram simplesmente inquiridos a negarem Jesus, para poder salvar as suas peles. Muitos deles preferiam morrer, mas não negavam Jesus, porque tinham convicção da fé. A prova era grande, a luta era grande, a pressão era grande, a provação era enorme, mas eles estavam ali. E diz a palavra de Deus que Paulo depois disse, depois que ele falou, regozijai-vos na esperança, ele disse a segunda palavra, mais difícil ainda: sede pacientes na tribulação. Quem é que consegue ter paciência quando está atribulado, né, irmãos? O normal, o de praxe, o comum, é a pessoa simplesmente perder a paciência quando está enfrentando prova. Qual é a prova que a senhora está enfrentando, que o senhor está enfrentando? Como é que Paulo pede para a pessoa ter paciência na prova? É difícil ficar alegre quando se espera alguma coisa, mais difícil ainda é ter paciência quando estamos sendo provados. Qual é a prova que você está enfrentando que tem tirado a tua paciência? Qual é a prova que você tem enfrentado que tem roubado a tua fé? Qual é a prova que tem levado você a pensar em desistir de orar, desistir de buscar Deus, desistir de pedir a bênção de Deus, desistir de continuar buscando? Porque às vezes as provas levam as pessoas nos seus limites de suportar as situações. Mas o que eu quero dizer para você é uma coisa muito importante que diz a própria palavra de Deus. É exatamente nas provas que você cresce diante de Deus. Diga glória a Deus. É nas provas que a tua fé se fortalece. É nas provas que você
se descobre como servo de Deus, que você descobre onde é que está fundamentada a sua fé. É nos temporais da vida, nos ventos fortes que sopram sobre você, é que você percebe onde é que você tem construído a sua fé, se é na rocha ou se é na areia. Porque quando você constrói a sua fé na rocha, pode subir os rios, pode se levantar o temporal que se levantar, pode vir os ventos fortes, mas você vai estar alicerçado, sustentado na rocha que se chama Jesus Cristo, e não tem temporal que faça você cair, que faça você sucumbir. Por quê? Porque mesmo no meio das provas, a rocha que se chama Jesus Cristo te sustenta. Diga glória a Deus. Te sustenta. E Paulo disse uma coisa interessante: sede pacientes na tribulação. Tenha paciência se você está sendo atribulado, porque sempre depois das tribulações que Deus é permissivo, vem bênçãos enormes sobre a vida da gente. Foi assim com José, foi assim com Davi, foi assim com Moisés, com a maioria dos servos de Deus. Antes de grandes bênçãos, de grandes vitórias, eles tiveram que viver realmente grandes tribulações, desertos, provas, lutas, dificuldades, e no momento que eles venceram e superaram, lá na frente, Deus simplesmente os honrou, os ergueu, os levantou. Por quê? Porque quando você é fiel na prova, que você se sustenta em Deus e fortalece cada vez mais a sua fé, a vitória vem dobrada, ela vem realmente para glorificar o nome de Jesus na sua vida, pelo fato de você se sustentar e perseverar em Deus. Diga glória a Deus. Mas geralmente as nossas reações com provas, na maioria das vezes, não são com muita paciência, não. Às vezes é com impaciência. Mas Paulo disse: temos paciência na tribulação. Sempre que eu prego isso, eu gosto de contar uma história que eu conheci, de uma situação que eu vivi, que provou para mim o que é ter paciência na tribulação. Eu era pastor de uma igreja em Manaus, e tinha uma irmã lá. Eu não vou citar o nome dela aqui, que eu não tenho autorização para citar o nome dela numa gravação que vai rodar em todo o Brasil. Não sei se ela quer que dê o testemunho dela, mas em outras ocasiões eu já dei o nome dela e do marido dela, mas não tenho essa autorização para poder expor a situação dela. Então vejam bem, tinha uma irmã que era da minha igreja, e ela tinha um marido muito ruim. Pense no marido ruim. Você já pensou aí o que é um homem ruim? Pois é, ele era 4 vezes mais do que isso que você está pensando. Ele era péssimo. Ele era violento, agressivo. Sabe aquele homem que mulher parecia assim para ele, no conceito dele, mulher é como se fosse um objeto que estava ali somente para servi-lo. Não tem homem que é assim? Tem homem que quando chega em casa, ele vira deficiente, tetraplégico, porque nada ele consegue pegar. Ele senta aqui: mulher, traz a água para mim. Mulher, vai buscar minha meia. Mulher, onde é que está meu sapato? Ele se torna deficiente. Vocês já viram gente assim? Não consegue fazer nada. Ele fica naquela dependência e a mulher se torna uma verdadeira escrava para ele. Esse era desse mesmo jeito. Aquele camarada que chega em casa, que não tem iniciativa para nada, que não sabe nem onde é que se coloca a colher que ele tem que pegar para poder tirar a comida do seu prato. Ele era o tipo do machista, aquele tipo de homem que já está se extinguindo, que está desaparecendo, que acha que mulher só tinha que ter na boca 2 dentes, um para abrir a garrafa de cerveja para ele e outro para doer 24 horas.
Você já viu esse tipo de coisa? Pois é. E ele era desse tipo. Sujeito ruim, sujeito mau. E ele não suportava a igreja. Pastor para ele era como se fosse um palavrão, ele tinha ódio, ele só falava aquelas coisas que todo mundo que não gosta de pastor costuma falar. É ladrão, só quer roubar as ovelhas. Era assim que ele, a colocação dele. É tudo bandido, tudo safado. Ele tinha ódio, um rancor, uma dureza. E ele tinha um outro defeito que é um dos piores. Ele batia na esposa. Hoje, o sujeito pensa 2 vezes para poder fazer isso, né? Mas nessa época, nos anos 70, era comum o homem fazer isso aí, e as mulheres não tinham defesa. Mas hoje, quando o sujeito apruma a mão, ela diz, vem, que eu vou lá na delegacia te denunciar para a Lei Maria da Penha. O neguinho já puxa e já recua, né? Hoje são os homens que estão apanhando da mulher, né? Que ele não pode fazer nada, ele tem que apanhar e ficar quieto assim. Bate mais, mas ele não pode nada, por quê? Porque tem que fazer uma lei para os homens também. A lei Mário do Monte. Já estou dando o nome da lei aqui. Eu estou dizendo para você que um dia desse chegou um rapaz aqui na igreja me falando da esposa dele. Ela bate muito nele, batia nele. Eu disse, é mesmo? É, mas me bate demais, pastor. Ele com hematoma no corpo. Eu digo, e aí? Ele disse, pois é, eu não posso fazer nada, eu tenho que apanhar mesmo. Ele falou. Só que esse batia na esposa, batia. Isso aí é uma das coisas mais covardes que eu acho, o homem que bate mulher. Isso aí é inadmissível. Pois ele fazia isso. E tinha dia que ela chegava na igreja cheia de hematomas. E quando ela entrava na igreja, o primeiro lugar quando ela entrava que ela vinha, ela sempre chegava muito cedo na igreja. Ela vinha direto aqui nesse altarzinho, se ajoelhava aqui e orava. E a oração dela só era em favor de uma pessoa, do marido dela. Ela orava pelo marido, orava. Já estava 8 anos orando. E o sujeito parece que era inatingível, era blindado para as coisas de Deus. Era arrogante, tinha um pouquinho mais, achava que era dono do mundo, que estava acima da lei, acima da verdade. Ele era a verdade, ele era o senhor da casa dele. E o sujeito era metido, marrento, arrogante, nojento, era como ele era, esse irmão. E um dia, foi o pior dia de uma cena que eu vi na minha vida. O culto estava mais ou menos terminando na igreja. De repente freou um carro na porta da igreja, com aquele barulho de freio que vem, que queima o asfalto. Quando eu vi ele de bermuda, com a camisa aberta, subiu as escadas da igreja, veio subindo, invadiu a igreja e veio buscar ela na frente. Pegou ela pelo cabelo assim e saiu arrastando dentro da igreja. Arrastou, socou no carro, fechou a porta e saiu queimando o pneu. Todo mundo ficou assim, sem saber o que fazer. Os diáconos ficaram, meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Eu fiquei aqui tentando fazer, mas sem saber. Foi tão rápido que ele entrou numa violência, que eu olhei assim, me deu uma vontade de ir lá e peitar ele, mas eu era magrinho também, ele era todo assim, eu fiquei meio na dúvida. Né? E ele ficou valentão, e puxou, aquilo ali chocou todo mundo, né? Todo mundo ficou chocado. Que sujeito grosso, que sujeito, ele deu, foi sorte que eu não vi direito. Aí os homens já começaram, se eu tivesse visto, eu tinha ido lá, mas não, o camarada era marrento. No outro dia, eu cheguei na igreja, a irmã estava dobrada no altar, orando. E quando eu vi ela, eu me aproximei assim, a gente fica sensibilizado. Ela se levantou, olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, todo cheio de hematoma, que ele bateu nela nesse dia. Pastor Paulo, eu digo assim, o senhor acredita que Deus vai mudar o meu marido? Eu menti, eu disse que eu acreditava, mas eu não estava acreditando não. Eu disse, Deus vai mudar, irmão, mas eu confesso que lá no fundo eu estava pensando, esse cabra é impenetrável, é duro, isso aí está entregue na mão do capeta, eu pensei na minha cabeça, isso aí capeta já tomou conta. Ela, só acredita, pastor Paulo? Eu digo, irmão, acredito, mas eu no fundo lá só falei para incentivá-la, mas eu estava assim, incrédulo com a situação.
E ela olhou para mim, pois olha, saiba de uma coisa, Deus vai mudar a vida dele. Eu sei que Deus vai libertá-lo. Ela falou assim para mim. E eu, no meu coração, tomara que Deus faça isso. E ela saiu dali, foi para casa, ela orava todo dia por esse homem. Quando um dia eu estou em casa, um domingo, na hora do almoço, tinha me sentado para almoçar, quando eu vi bater na porta da minha casa. Que eu abri a porta de casa, quando eu olhei, era ela. Ô pastor Paulo, digo, ô minha irmã, foi que houve? Não, eu vim aqui buscar o senhor para ir lá em casa. Eu digo, o quê? Eu já fiquei na sua casa. Fazer o quê na sua casa? Já fiquei meio desconfiado. Eu quero que o senhor vá lá em casa hoje, pastor Paulo, porque hoje é o dia da minha bênção. Eu disse, mas como, irmã? Foi o meu marido que mandou vir buscar o senhor aqui. Eu digo, esse camarada está aprontando alguma coisa. Ele quer me pegar na casa dele para me esfaquear, para me furar, para, sei lá, fazer alguma coisa. Já fiquei. Eu disse, se ele mandou a senhora me chamar para ir na sua casa, só tenho certeza? Sim, eu estou aqui porque ele me mandou vir aqui me buscar para ir lá em casa. Eu disse, tá bom, vamos lá. Meio desconfiado. O que foi que houve? Ela disse, pastor Paulo, sexta-feira ele chegou em casa e disse, olha, eu quero que tu prepare um almoço. Não, foi na quinta-feira. Eu quero sexta-feira o almoço que eu quero comer um peixe assado. Quero comer um tambaqui assado na brasa com não sei o quê, papapá. E prepara o tambaqui que eu quero comer esse tambaqui. E ela contou que preparou o tambaqui. Ela preparou o tambaqui do jeito que ele gostava, como ele era acostumado a comer. E o certo é que ele almoçou esse tambaqui. Quando ele almoçou o tambaqui, que ele acabou de almoçar na sexta-feira, deu uma dor nele, que de repente a dor apareceu atravessada, que ele começou a berrar, começou a gritar. Eu perguntei, a senhora não colocou veneno no tambaqui não, irmã? Ela falou, não, pastor. Ele começou a gritar. Ele tinha dinheiro, ele tinha umas boas condições, mandou chamar uma ambulância, a ambulância levou ele para o hospital. Ele se vangloriava que era amigo dos médicos, que era amigo não sei de quem, todo mundo era amigo dele, da alta cúpula, por isso que ele vivia se achando assim, que vivia na impunidade. E levaram ele, parece que pensaram que era apêndice, não era, pensaram que era vesícula, não era. Eu sei que foram fazendo os exames lá para descobrir qual era o problema, e o certo é que não descobriram qual era o problema, a origem da dor. Fizeram um monte de exame lá e não descobriram qual era o problema. E ele doeu muito, me lembro benzinho, que deram para ele um remédio, deram, sei lá, injetado, deram Buscopan para ele. E o certo é que na sexta-feira, no sábado, a dor parou. E no domingo, foi. Aí liberaram ele sábado para ir para casa, dizendo a ele, os médicos, olha, tu vai para casa sábado, quando for segunda-feira, tu volta aqui novamente, para a gente poder fazer aí uma avaliação, ver o que foi que aconteceu e tal, porque ele já estava bem, estava bom. E ela pegou, foi para casa e foi almoçar, tomar café já no almoço do domingo. E disse ela que quando ele acabou de almoçar de novo, segundo ela, a dor veio 3 vezes pior. Ele acabou de almoçar, a dor apareceu, e ele começou a gritar, dizendo que a dor estava pior. E ela ia chamar a ambulância, e ele disse, não chama a ambulância não. A questão é que tu vive rezando lá nessa igreja, tu vive rezando lá nessa igreja o tempo todo. Tu diz que lá acontece isso, acontece aquilo, acontece mais aquilo outro. Agora vai lá, chama esse teu pastorzinho aí para ele vir fazer uma oração em mim, que eu quero ver se acontece alguma coisa mesmo, porque eu já fui lá no médico, não aconteceu nada. Vai lá chamar esse teu pastorzinho para fazer uma reza em mim. Foi reza que ele falou, que eu quero ver se realmente acontece aquilo que tu vive falando que acontece. E ele falou assim para mim, pastor, eu achei que foi uma oportunidade de Deus, por isso que eu vim lhe chamar para o senhor ir lá em casa. Eu digo, se der errado, eu estou mal com esse camarada. E eu vim lhe chamar por causa disso, porque eu senti, Deus falou comigo que hoje é o dia da minha bênção. Eu digo, tá bom. Aí eu fui.
Quando eu cheguei no portão da casa dele, eu já ouvi os berros dele. Ai, 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 ai. E o homem gritava. Pense num caba frouxo para dor aquele ali. Eu sou ruim para dor, eu não suporto sentir dor, né? Eu não, todos os homens que estão aqui não vêm dizer que gostam de dor, que dor foi feito para mulher, não para homem. Vocês estão entendendo? Homem não suporta essas coisas não. Não é verdade? Eu quero saber se tem algum homem aqui que tinha coragem de dar luz. Fosse mulher, eu ia morrer solteira, ia adotar um monte de criança, mas botar no mundo daquele jeito ali, não dava não. Dói muito, com certeza dói, porque as mulheres gritam muito, mas acho que esquece da dor, porque tem gente que tem 10 filhos, né? Então veja bem uma coisa, aquele aí era pior do que eu, ele gritava, ele não gritava, ele berrava, de maior desespero. Ela disse, pastor Paulo, vamos lá que ele está no quarto. O quarto dele era bem grande assim, quase do tamanho dessa igreja, um quarto enorme, tudo bonitinho, tudo. Eu me lembro que o tapete era todo fofinho, e eu fui subindo as escadas numa apreensão, aí fui, quando eu cheguei lá no quarto dele, que eu olhei, ele estava caído no chão só de cueca, com a mão aqui, ai, eu olhei para ele sentindo dor. Me deu um prazer, uma alegria quando eu olhei assim. Eu disse, aguenta cabra, só para mim, claro que eu não falei alto perto dele. Tu bate mulher, né, tu é todo metido a valente, tu tá aí quebrado agora. Ele, ai, eu digo, mas o esposo, se eu pudesse, eu demorava para fazer oração, só para ver ele berrar, para ver ele sofrer. Porque eu me lembrei da cena que ele entrou na igreja e puxou a mulher pelo cabelo, quando eu vi ele naquela situação, de olha só como é que ele está aí. Penando, mas que satisfação me deu aquilo. Aí ela chegou com maior calma, chamou ele, olha, o pastor Paulo está aqui, chamou ele. Belém, o pastor Paulo está aqui. Ele olhou meio de lado assim, e o que é que está faltando para ele fazer logo a reza em mim? Assim mesmo, irmão, o bicho ainda era boçal, arrogante. O que é que está faltando para ele fazer a reza em mim? Falou para ela. Eu peguei e fui, botei a mão na cabeça dele, me agachei e fiz uma oração. Senhor meu Deus, no nome de Jesus, repreende a dor desse homem, repreende a enfermidade desse homem, seja lá o que esteja causando essa dor, Deus, que seja repreendida no nome de Jesus. Eu orei a Deus, que saia no nome de Jesus. E eu orei, e depois que eu abençoei esse homem, eu tirei a mão sobre ele, ele abriu os olhos, me olhou para a mulher dele, começou a se apertar. Olha, a dor sumiu. A dor sumiu. Ele levantou, começou. A dor sumiu. A dor, não estou sentindo mais a dor, socorro. Não estou sentindo a dor. A dor sumiu. Ele ficou todo empolgado. Não estou sentindo nada. Sumiu a dor. E eu diante dele assim olhando, né? Enquanto ele conversava com ela, eu desci as escadas. Fui embora para casa. Eu pensei assim, se essa dor volta, eu estou na pior. Saí, fui embora para casa. Nem me despedi. Fui para casa, e era um domingo. Quando foi à noite, eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu chego muito cedo na igreja, que eu entrei, que subi as escadarias, que eu olhei, não tinha ninguém na igreja, só tinham 2 pessoas, sentadas no primeiro banco, era ele e ela. Eu parei, para ser discreto, entrei pelo lado, fui para o escritório que tinha atrás, fiquei lá no escritório. Chegou na hora do culto, eu vim para o altar, comecei a pregar, faz de conta que eu não estava espantado porque ele estava lá. Preguei normalmente, deixei ele lá sentado no primeiro banco, e ele olhando tudo lá, sentado do lado dela. Quando terminou a pregação, eu fiz um apelo. Será que tem alguém aqui hoje que está querendo tomar, eu nem terminei a frase, quero tomar uma decisão com Jesus. Quando eu falei, tem alguém que está querendo tomar uma, quando eu falei, ele deu um pulo do primeiro banco, com a mão levantada, eu quero. Eu orei por ele, ele aceitou Jesus, se tornou um homem maravilhoso. Diga glória a Deus. Ô irmãos, olha, era meu amigo. Ele tinha um barco
Ele me levava para passear dia de sábado no Rio Negro. Ele gostava de pescar, eu ia pescar com ele. Eu nem gostava de pescar, mas eu ia, ele me convidava, eu ia com ele. Vamos pescar, pastor. Trazia peixe para mim. Parece que queria me dar as coisas, tudo ele me dava, ele trazia para mim. Se tornou assim um amigo. Quando a gente perguntava, irmão, não vamos fazer qualquer coisa aqui na igreja, ele era o primeiro que levantava. Quanto é que vai custar aí? Para assinar um cheque. Ele que dizia que pastor era tudo ladrão, ele assinava cheques com altas quantias para ajudar a igreja. Vamos fazer aquilo, está aqui, eu estou ajudando, está aqui meu cheque. E ele vinha, se tornou-se um amigo de todo mundo, uma pessoa tranquila, uma pessoa amada por todo mundo, uma pessoa totalmente diferente daquele homem que chocou todo mundo quando entrou na igreja, puxando a mulher pelo cabelo. E a irmã teve uma grande vitória, porque ela orou, perseverou e insistiu, e Deus deu a resposta de vitória para ela. Diga glória a Deus. Por que eu estou contando essa história para vocês, verídica? Porque a Bíblia diz: sede pacientes na tribulação. Se ela não tivesse tido paciência naquela tribulação, com certeza ela não teria conseguido obter aquela resposta de Deus. Às vezes na tribulação a gente reclama, a gente murmura, nós xingamos, questionamos Deus, perguntamos por que Deus, e ficamos pressionando tudo, reclamando de tudo. Mas não, Paulo disse que quando você estiver atribulado, tenha paciência, seja qual for a tribulação que você esteja enfrentando, seja qual for a tribulação que você esteja passando, tenha paciência, porque Deus está trabalhando. Diga glória a Deus. Deus está trabalhando em seu favor. Deixa Ele terminar de concluir a obra que Ele já começou a fazer em favor da tua vida. Por quê? Porque depois que a tribulação passa, vem a vitória do Deus Todo-Poderoso para a tua vida, para você, que vai mostrar que Deus esteve do teu lado no momento da tua luta. Olha, irmãos, era isso que Paulo queria dizer aos irmãos de Roma: ter paciência na tribulação. É muito difícil ter paciência quando somos atribulados, mas é o que diz a palavra de Deus. Você não tem que se movimentar ou agir de acordo com o normal, o natural, o óbvio. Tem que ser pela fé, e pela fé a paciência tem que estar no teu coração. Mesmo quando as lutas surgirem para você, não se sinta desamparado. Saiba que o Deus que está com você nos momentos bons é o mesmo Deus que está com você nos momentos difíceis. Creia, confie, acredite, porque Deus sempre tem as saídas para o seu povo. E depois que Paulo disse: sede pacientes na tribulação, ele disse uma outra palavra que se ligam entre si: se alegrar no esperar em Deus, ter paciência quando está em luta, quando atribulado. E a terceira palavra que nós lemos foi o quê? Na oração perseverantes. Não pare de orar, não pare de buscar, não deixe de acreditar. Confie, acredite, ore. Por mais que você esteja orando e de repente no primeiro momento você não está vendo o resultado, não tem importância não, continua orando. Continua orando. Ah, mas eu estou orando, em vez de melhorar está piorando. Melhor ainda, porque quando já expliquei para vocês, quando você ora por uma situação, por uma questão, seja qual for, que em vez de melhorar piora, se alegre mais ainda, porque está havendo uma reação do outro lado, porque você está atingindo o objetivo e o inimigo reage, porque contra toda ação se espera uma reação. Então você está no caminho certo. Por isso devemos orar, buscar, acreditar e não desistirmos. Por quê? Porque nós que somos de Deus, temos então que termos a segurança que se Deus tem que ficar ao lado de alguém, Ele vai ficar ao lado dos seus servos, daqueles que confiam na sua palavra e que esperam nas suas promessas. Então tenha paciência, não pare de orar e acredite que essa luta, essa batalha, essa dificuldade, essa prova, esse temporal que você está enfrentando, esse deserto que você está atravessando, uma hora passa, uma hora cessa, e Deus há de confirmar respostas de vitórias para a sua vida, para você que crê e para você que tem uma postura de fé e de acordo com a palavra de Deus diante dessas situações da vida. Portanto, confie, acredite e não pare de orar
e sempre espere em Deus com alegria. E tenha muita paciência no meio das lutas, por quê? Porque Deus é contigo e as respostas para a sua vida, sempre quem vai dar é Ele, o Deus em quem você deposita a sua fé, a sua confiança. Portanto, pense nisso e que Deus abençoe e ajude a todos nós, no nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer por sua audiência, mas quero também aproveitar para convidar você para estar conosco na Igreja do Evangelho Quadrangular, nos nossos cultos. A nossa igreja fica ali na rua Raimundo Corrêa, 355, do bairro do Monte Castelo, e nós temos cultos durante a semana. Terça-feira nós temos o nosso culto de oração às 19h30. Quarta-feira nós temos o nosso culto de unção com óleo, 9 da manhã, 5h30 da tarde e 7h30 da noite. Na sexta-feira nós temos o nosso culto de oração e de causas impossíveis às sextas-feiras, 9 da manhã, e de libertação, a sexta-feira da vitória, exatamente às 19h30 de sexta-feira. No sábado nós temos culto de mocidade, de adolescente, e domingo temos o culto da família. Temos a escola dominical pela manhã e às 5h30 da tarde, 7h15 da noite, nós temos o culto da bênção para a família, que aproveito, convido você para participar conosco, tá certo? Você pode realmente, mais uma vez, ver o nosso endereço aí no rodapé, o endereço da igreja, e também o nosso e-mail. Se caso você quiser entrar em contato conosco para pedir oração, você pode ligar para o telefone que está aí na tela e pode também passar um e-mail para nós, e nós teremos o prazer de poder orar por você, de conversar com você e abençoar a sua vida. Tá certo? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que está me assistindo agora. Essa pessoa que ora junto comigo, que está precisando muito que o Senhor venha abençoá-lo de uma maneira especial. Abençoa essa vida, alcança com o teu poder, com a tua graça, dá a solução dos problemas, repreende os embaraços, os atrapalhos, as perturbações, repreende os problemas do lar, da casa, da família, repreende, meu Deus, todo o mal dessa vida, repreende todo o mal dessa casa, e que essa pessoa que me ouve, que me assiste, seja abençoada por Deus e que tenha a resposta das suas orações, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço. Amém. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo.